Pessoal, todos estão me ouvindo? Dá um feedback aí, se todos estão me ouvindo normalmente, para que a gente possa iniciar a aula. Beleza, Joelma. Ok, beleza. Então, aquela atividade da aula passada seria para vocês enviarem por e-mail, se não me falha a memória, tá? Ou seja, ir fazendo, algumas pessoas me enviaram, e é interessante que vocês possam ir fazendo essa prática aí. Outras pessoas me enviaram via WhatsApp também, tranquilo. O que importa é que vocês façam. Eu vou compartilhar aqui a tela do Excel, para que a gente possa começar as nossas atividades. E lembrando, tá? A qualquer momento vocês podem me chamar, tá? A qualquer momento, tá com dúvida, chama e a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Deixa eu ver aqui só um detalhe. Compartilhei errado. Vamos lá. Agora sim. Ok. Vamos lá. Pessoal, o Excel, vocês perceberam que ele é uma planilha, né? Ou seja, uma planilha de cálculos, então absolutamente nós podemos fazer os mesmos cálculos que nós fazemos numa calculadora, tá? Ou seja, na convencional e na científica. Na aula passada eu expliquei para vocês que para que a gente possa utilizar o Excel, seria necessário, aliás, que a gente compreenda toda a estrutura da planilha, né? Então eu expliquei para vocês que planilha é que a gente consegue visualizar. As letras, elas são chamadas de colunas, ou seja, as linhas verticais, e as linhas horizontais aqui, ou seja, os números, são chamados de linhas, tá? E a interseção entre colunas e linhas, eles formam as células, que é cada quadradozinho que tem aí na tela. E também falei para vocês a importância da gente poder saber identificar cada um desses quadradozinhos aí pelas referências, né? Como, por exemplo, eu estou aqui com a célula, por exemplo, D6 selecionada, tá? Então, é sempre interessante vocês poderem saber identificar isso daí. Outra coisa bem interessante é que os operadores no Excel, eles mudam um pouquinho, tá? Acho que só a divisão que ele muda comparado ao do dia a dia. Então, sinalzinho de mais, tá, pessoal? Vou só colocar aqui para que vocês possam ir seguindo, se for o caso, tá? Qualquer coisa vai chamando aí, se conseguirem acompanhar. Então, nós temos o sinal de adição, tá? No sinalzinho de adição, nós temos o subtração, que é a multiplicação, tá? E nós temos a barrinha, aqui, que é a divisão, ok? Temos também o sinalzinho aqui, tá? O circunflexo, que ele é a exponenciação. Vocês lembram o que são o que é exponenciação? Todo mundo lembra o que é exponenciação? Vamos me respondendo aí, por favor. E observação, tá? Esses operadores aqui, eles são os operadores aritméticos, ok? Vamos lá. Expoentes, exatamente. Por exemplo, o Vitor compreendeu aí, mais os demais. Suponhamos que eu queira fazer um exemplo, 6 elevado a 3, por exemplo. 6 elevado a 3. Então, nesse caso aí, nós faríamos com o sinalzinho de exponenciação. Só um exemplozinho aqui de algumas fórmulas que a gente pode trabalhar com cada um dos operadores. Na aula passada, por exemplo, a gente colocou alguns
por exemplo, tá? Deixa eu só colocar aqui mais B1, só para que vocês possam ir seguindo, tá? Ele aqui não foi, ele não deu resultado porque é texto, então deixa eu corrigir aqui. Ele não conseguiu corrigir texto. Vou colocar aqui um outro, só para vocês irem poder acompanhar, tá? Então, dica, pessoal. Estejam com a canetinha aí. Eu vou tirar o sinal de igual aqui, porque senão ele vai dar o resultado sem visualizar o conteúdo, tá? Então, já sabem que toda fórmula começa com um sinal de igual, então vocês vão acrescentando aí por conta de vocês, tá? Nas anotações que vocês estejam fazendo aí. Então, ó, subtração, por exemplo, eu vou só repetir aqui. E aqui eu vou só substituir, por exemplo, sinalzinho de menos, tá? Vou repetir aqui eu vou colocar o sinalzinho de multiplicação, tá? Aqui eu vou colocar o de divisão. E aqui eu vou colocar o exponenciação, tá? Mas esse exponenciação, ele basicamente compreende em que, tá? Suponhamos que eu queira colocar uma fórmula ou tenha um valor de 3, por exemplo, 3 elevada a, aliás, 6 elevado a 3, por exemplo, certo? Então, nesse caso aqui, ele seria digitado dessa maneira, por exemplo, 6, tá? Exponenciação de 3, ok? Então, ele seria inserido dessa maneira. Mas como a gente não usa o valor propriamente dito, então nós usaríamos a correspondência, ou seja, a referência de cada célula, mas a exponenciação que corresponde, obviamente, eu sair calculando, por exemplo, 6, aí 36 vezes 6 e assim sucessivamente. Tá? Então, a exponenciação ela tem esse intuito aí de fazer esse tipo de cálculo. Ok? Todo mundo entendeu? Maria, entendeu essa partezinha aí de expoente, de exponenciação? Vamos lá, feedback aí rapidinho para a gente continuar a aula, tá? Vamos lá, pessoal. Maria entendeu, que bom. Vamos lá, Joelma, Wesley. Ah, isso, Wesley, beleza. Explica novamente. Wesley, suponhamos que você fosse calcular, por exemplo, 6 elevado a 5, por exemplo. Ó. 6 elevado a 5. Cadê aqui? Deixa eu colocar aqui. 6 elevado a 5. Vou colocar outro. Está indo aqui, estou apanhando do teclado. Vamos lá. 6 elevado a 3, digamos assim, era o que já estava, não precisava nem fazer. Então, esse 6 elevado a 3, ele corresponde a isso daqui, ó, para a gente fazer. Tá? Então, para que a gente não saia digitando 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, basicamente nós colocaríamos lá, ó, quantas vezes o 6 é repetido. Então, observa aqui que da C6 até a E6, ele vem, por exemplo, explicando de que forma a fórmula ficaria, tá? Colocando, obviamente, sinalzinho de igual lá no início. De que aprenderíamos, tá? Então, 6 elevado ao cubo, por exemplo. E se fosse, por exemplo, se eu fosse fazer na caneta aí, seria 6 vezes 6 vezes 6. Então, nós representaríamos através da exponenciação aqui. Ficou melhor, Wesley, a compreensão agora? Bom, beleza, que bom. Vamos lá, vamos continuar aqui, tá? É só apagar. Lembrando, vão anotando aí para vocês terem um controle e compreendendo como é que funciona o Excel, tá? Nós temos os operadores os operadores aritméticos, tá? Que vocês acabaram de ver aí. Nós podemos acrescentar também como
operadores aritméticos a porcentagem, tá? Eu esqueci de colocar aqui para vocês a porcentagem. Então, a gente vai trabalhar também com isso daí, tá? Aí nós temos os operadores de comparação, tá? E quais são os operadores de comparação? Eu tenho o maior, eu tenho o menor, tá? Eu tenho o maior ou igual a, eu tenho o menor ou igual a, eu tenho também o diferente, que é o sinalzinho de maior e menor. Então, aqui, ó, vou só colocar aqui para vocês poderem também seguir aí, ó. Igual, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual e diferente. Isso aqui são os operadores de comparação, tá? Operadores de comparação. Pessoal, esses operadores de comparação nós utilizamos muito, tá? Nós utilizamos bastante. E de que forma nós utilizamos esses operadores de comparação? Nós iremos trabalhar com uma formulazinha lá, acho que mais na frente, não sei se hoje vou trabalhar com ela, uma função, na verdade, e essa função, ela é uma função psi, que inclusive é uma das mais usadas no Excel. Então, digamos o seguinte, tá? Eu vou chegar para Maria e vou dizer o seguinte: Maria, se der, tá? Se der, quando voltarmos às aulas, traga, por exemplo, um saco de chocolate, por exemplo. E aí o que acontece? A Maria só vai trazer se der. Então, a gente vai usar o se e os operadores de comparação com esse objetivo, onde a fórmula ficaria mais o seguinte: se a Maria trouxer o saco de chocolate, nós agradecemos, caso contrário, nós tenha alguma atitude. Ou, por exemplo, para ficar mais claro para vocês, a questão do sinalzinho de os operadores. Imagina, por exemplo, um professor onde ele vai calcular todas as médias dos alunos no final do ano. Isso, algumas cidades já aderiram ao sistema digital, os professores, graças a Deus, fazem esse trabalho de ter que estar na calculadorazinha calculando 300, né? Então é tudo feito de maneira automática. Mas ele pode ser feito no Excel, e a maioria das escolas usa o Excel, onde o objetivo é o seguinte: se o aluno tiver uma nota maior ou igual a 7, por exemplo, que é a média, aprovado, caso contrário será reprovado. Então nós usamos, por exemplo, o sinal de igual para que o Excel, quando o aluno for aprovado e quando o aluno também for reprovado. Então nós vamos criar essa funçãozinha aí, e vocês vão ver que é bem interessante, bem prático. Então, o próprio nome operadores de comparação, quando a gente cria com o objetivo de comparar dois valores, e a partir do valor que foi dado como resultado, ele vai nos dar um determinado resultado, tá? Então, basicamente seria isso daí. Então, nós utilizamos para comparar, tá? Nós utilizamos para comparar determinados valores, ok? E deixa eu colocar aqui só para mostrar para vocês como seria, tá? Se, por exemplo, aí eu vou abrir um parênteses aqui, um exemplo, tá? Eu vou fazer melhor aqui, tá? Se o E8, por exemplo, for igual, aí ponto e vírgula, abre aspas, por exemplo, de Adiel. Ponto e vírgula, aí o se nós utilizamos, eu vou explicar mais detalhes, mas o se nós utilizamos quando nós usamos duas possibilidades, um se verdadeiro ou um se falso, tá? Então, digamos que eu quero ter como resultado, inclusive vou apagar esse sinalzinho de ponto e vírgula aqui, que não é ele, tá? Essa sintaxe aqui abaixo, ela serve para nos ajudar a compreender a função. Então, se na célula E8 o valor que tiver for igual a Jadiel, eu vou dizer que o que é que eu quero ter como positivo, tá? Então, positivo é aquilo que a gente espera. Então, eu vou colocar aqui, sem modéstia nenhuma, eu vou dizer que o Jadiel é bonito.
tá? Vou colocar um ponto e vírgula, e aqui eu vou colocar feio. Deixa eu traduzir para vocês aí. Não tem aqueles joguinhos de azar, né? Aquelas caça-níqueis, por exemplo, achando que é uma coisa de sorte. Pessoal, não é sorte. Tudo aquilo dali é um software, é um programa, tá? Onde ele já está configurado para só dar um prêmio a partir do momento que ele estiver arrecadado um valor X. Então, um exemplo, se ele arrecadou R$100, está configurado para que esse prêmio seja de 25% do valor que ele arrecadou, ou seja, digamos lá, R$25. Se você for sorteado para conseguir ganhar esse prêmio de R$25, aí vai ser outra história, mas alguém vai ter que ter perdido os 100 para você ganhar 25. E aqui é algo que já está definido, tá? Então eu vou teclar Enter aqui. Obviamente tá feio porque na célula E8 não coloquei nenhum nome, tá? No momento que eu colocar Jadiel, observe que ele já identifica que o Jadiel é bonito. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, o Vitor, observe que é feio, tá? Se eu colocar aqui o Isael, é feio, não tem para onde. Se eu colocar o Wesley, também é feio, mas a qualquer momento que eu coloque o Jadiel, observa lá que ele vai ser bonito. Então, os operadores de comparação, eles servem para isso, para a gente ir comparando um determinado valor e, a partir desse valor, ele criar um resultado. Então, os operadores de comparação, nós utilizamos com esse objetivo. Ok? Todos entenderam aí? Vamos lá, me dá um feedback aí se vocês compreenderam, por favor. Joelma compreendeu, Wesley compreendeu, Vitor sim, beleza. Maria, compreendeu? Isso, que bom. Graças a Deus, tá? Vamos continuar aqui. Vou apagar, tá? Lembrando, vão anotando essas informações aí para ficar mais fácil. Deixa eu só dar uma organizada aqui para ficar mais fácil para vocês irem estudando. Quem tem livro, pessoal, no livro tem isso daqui, tá? Para quem não tem livro, a responsabilidade é ter que estar anotando tudo para ter um conteúdo de estudo, né? Lá na frente. Beleza, vamos lá, continuando aqui, tá? Nós ainda temos, por exemplo, um concatenar, que é difícil você pegar uma planilha, um exercício, a não ser as planilhas que o concatenar é isso daqui. Tá? Então, isso daqui pode ser chamado de operador de concatenação, tá? E esse concatenar, na verdade, ele só serve apenas para unir dois textos. Tá? Então, por exemplo, suponhamos que eu tenho uma fórmula, aliás, eu tenho duas colunas, um com o nome e outro com o nome e sobrenome. Ok? Por exemplo, José dos Santos. Eu quero criar uma fórmula para que eu possa os dois nomes. Então, eu colocaria igual o endereço onde está o primeiro nome, tá? Aí colocaria esse sinalzinho de concatenar, ou de concatenação. Em seguida, eu colocaria o segundo nome, tá? Ou seja, o sobrenome. E ele teria como resultado a junção das duas palavras, ou seja, José da Silva. Basicamente isso daí. Então, nós utilizamos o operador de concatenar com o objetivo de unir duas partes de conteúdo. Essa união aí é texto, tá? A gente não consegue, ou melhor, me parece que ele não vai funcionar com valores específicos, ok? Então, isso daí é o operador de concatenação. Aí nós temos, por exemplo, os operadores, cadê aqui? Operadores de referência. Operadores de referência, deixa eu colocar aqui para vocês poderem acompanhar. Os operadores de referência, né, são os dois pontos, tá? Ponto e vírgula, ok? E um espaço em branco, ok? Então, dois pontos e ponto e vírgula. Então, esses operadores de referência, por exemplo, os dois pontos, para ficar bem fácil de vocês compreenderem, ele quer dizer até, tá? E o
o ponto e vírgula ele quer dizer i, beleza? Então, como é que funciona esses dois operadores? Eu não vou nem passar para vocês o do espaço, porque nem eu tenho o hábito de usar, nem vejo como algo tão interessante para ser usado. Como é que funciona aqui? Digamos que eu queira... Lembra que na aula passada eu mostrei para vocês como somar todos os valores, por exemplo. Suponhamos que eu queira colocar igual, um exemplo, soma, eu queira somar várias células, olha só, tá? Então, os dois pontos, se vocês observarem aí, quer dizer que a seleção começou na célula F8 e ela terminou na célula F12. Consecutivamente, todos os valores que estiverem entre F8 e F12 serão somados. Simples assim, tá? Então, ele vai somar todos os valores. Agora, se eu colocar, ao invés dos dois pontos, eu colocar um ponto e vírgula, tá? Observa que só ficou em destaque a célula F8 e a célula F12. Então, os valores que estiverem em F9, F10 e F11 não entrarão no cálculo. Certo? Então, observe aí a importância de você trabalhar com os operadores de referência, que basicamente são os dois pontos e o ponto e vírgula. Ok? Entenderam aí sobre os operadores de referência? Por favor, me dá um feedback aí. Olá, Lucilene. Bom dia. Quanto tempo? E aí, pessoal, entenderam sobre os operadores de referência? Wesley, sim. Joel, me entendeu? Beleza. Maria, entendeu. Ok. Lembra, anotando aí para vocês responderem isso que vai ter no livro, tá? Na sequência. Vamos lá. Então, basicamente, com esses operadores aí, nós conseguimos fazer inúmeros cálculos, tá? Para quem está com o livro, tá? Vocês vão observar, o meu aqui, ele não segue a mesma sequência de páginas do de vocês, tá? Porém, ele vai ter o mesmo conteúdo. E ele está mostrando em uma determinada página aí, quem estiver com o livro pode até verificar, sobre corrigir um valor de erro, tá? Por exemplo, o que seria corrigir um valor de erro, basicamente? Existe quando eu coloquei lá, por exemplo, uma formulazinha agora há pouco, que ela não me deu como resultado, eu não lembro como foi, deixa eu ver se foi assim, ó, igual, por exemplo, esse mais esse, tá? Olha lá. Ele deu um valor. E no livro ele tem uma relação de todos os erros que podem acontecer no Excel. Então, ó, já aparece um sinalzinho de exclamação e ele já diz, ó, um valor usado na fórmula tem um tipo de dados incorreto. Basicamente, ele está informando o seguinte, que a gente está querendo somar dois textos, e isso daí não é permitido, não vai conseguir. Então, é sempre vocês ficarem ligados e, sobretudo, ler, tá? Se não ler, não consegue compreender. Então, muitas vezes, o erro é fácil de ser resolvido, mas a gente não consegue, digamos, compreender, não está lendo. E ele tem lá um monte de resultados que não seria interessante a gente estar causando todos esses erros para verificar, apenas para ver o erro. Então, são coisas que vão aparecendo na planilha para vocês, quando vocês estiverem montando, e aí é essencial a questão da pesquisa, de vocês lerem para tentar compreender como é que funciona. Agora, deixa eu ver se eu consigo gerar um erro aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui uns valores, tá? Só para mostrar para vocês que esse erro aqui ele é basicamente comum, ok? Vou colocar aqui, ó, soma, vou selecionar todos os valores, fechar parênteses e tecla Enter. O que é que acontece? Existe esse erro aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó, onde os valores aqui, ele apareceu um monte de jogo da velha, tá? Que algumas pessoas chamam de jogo da velha, outros chamam de cerquilho, outros chamam de sustenido, outros tem vários nomes aí. Então você pode
com certeza vocês conseguem, tá? Então, ó, esse erro aqui que apareceu não é bem considerado um erro, tá? Mas tudo bem. Ele é corrigido a partir do momento que, tá? A gente compreende que o valor que está aqui dentro dessa célula não é o suficiente, ou seja, não tem espaço suficiente para o valor. Então, basicamente, se a gente chegar na coluna lá em cima e clicar 2 vezes sobre ela, você vai observar que ele vai corrigir, tá? Então, observe que ele fez a correção aí. Então, não era bem um erro, era só uma questão de ajuste mesmo. E que é interessante que vocês deem uma lidazinha aí para fazer essa correção aí. Beleza? Alguma dúvida ou pergunta? Todo mundo está compreendendo direitinho o conteúdo? Vamos lá, por favor. Todos estão compreendendo? Posso continuar? Beleza, que bom. Muito bem, Lucilene. Bom, vamos lá. Pessoal, eu vou pedir aqui uma planilha, tá? Lucilene, vai anotando tudo, tá? Para quem não tem livro, vai anotando tudo, porque isso daí vai ser essencial para vocês estudarem, ok? Quem não anotar não vai ter o que estudar. Isso é fato. Vamos lá. Olha só, eu venho mostrando para vocês, mostrei na aula passada e comecei a mostrar hoje, que o correto é a gente substituir os valores, ou seja, nas fórmulas, ao montar uma fórmula, a gente substitui os valores pelas referências dos respectivos valores. Tá? Onde tem um valor 10, a gente evitar de usar o 10 e a referência. Basicamente porque a gente usar a referência e não o valor propriamente dito. Eu vou só fazer aqui rapidinho, tá? Só um cálculo para vocês verem como isso funcionaria. Eu vou colocar aqui, ó, quantidade, eu nem vou colocar produto, só coloco quantidade, valor e total, tá? Rapidinho aqui para mostrar um exemplo para vocês. Digamos que eu vou colocar aqui 5, o valor vou colocar 4, aqui eu vou colocando valores aleatórios, tá? Não existe um produto específico, né? Então, só para mostrar para vocês como é que funciona. Zero também não, né? Vou colocar, pronto. Aqui eu vou colocar T ponto geral, ou seja, total geral. Aqui eu vou trabalhar com valores, então na aula passada eu expliquei para vocês que quando você trabalhar com valores, principalmente valores de moeda, tá? Aqui no grupozinho das ferramentas de números, nós temos um formato e número de contabilização que eu posso clicar e posso usar o real português. Ou se eu não quiser clicar na setinha, eu já posso clicar direto aqui, tá? E ele vai corrigir. Aí, olha só, se eu venho aqui, ó, igual, por exemplo, esse vezes esse, tá? Observa que ele já me deu o resultado, então observa aí que ele já mostrou que o resultado é 20, ok? Aí, o correto seria eu fazer no também, ó, vezes esse, tá? E assim sucessivamente. Mas aí eu digo a vocês o seguinte, eu vou trabalhar em uma empresa e tem lá uma relação de 200 produtos para serem... Professor, eu vou ter que digitar 200 vezes a mesma célula? Pessoal, não, né? Lembra que na aula passada eu mostrei para vocês que todas as vezes que existia uma possível sequência, não é necessário vocês digitarem todos. Lembra lá do exemplo da aula passada, quando a gente coloca janeiro, a gente clica, segura e arrasta, automaticamente ele coloca fevereiro, março, coloca todos os meses do ano para a gente. Aquela mesma regrazinha, ela se aplica aqui. Então, ó, seleciona aqui só o último valor, ou se eu tivesse feito só o primeiro, não tem problema. E eu vou lá, ó, naquele pontinho verde aqui, ó, apareceu o sinal de mais, eu clico, seguro e arrasto, e observe que ele já fez todos os cálculos. Simples assim, tá? Eu vou selecionar o sinal de... Aliás, vou fazer o cálculo total geral aqui, tá? Então, vou colocar aqui, ó, igual... por exemplo, soma, que eu quero fazer a soma, tá?
Eu teclei Enter antes da hora, por isso que ele deu aquele erro. E aqui, ó, eu vou selecionar todos os valores, tá, pessoal? Observe que quando eu seleciono todos os valores, ele já aplica 2 pontos. Então, isso é uma forma mais fácil de eu poder fazer, tá? Se eu quisesse fazer, por exemplo, igual C2 mais C3 mais C4 mais C5, que foi inicialmente a forma que eu mostrei para vocês a semana passada, vai dar certo da mesma forma. Então, você pode, sabe que em matemática nós podemos resolver de várias formas diferentes. Observe que já deu lá o valor 134, mas olha o motivo da gente colocar referências, tá? Por exemplo, digamos que o primeiro valor aqui é um valor de R$4, tá? É valor de R$4. No momento, aliás, vou alterar a quantidade aqui. Digamos que você 5, tá? Eram 7. E observa quando eu teclo Enter, coloquei 7 lá e teclei Enter, observa que ele já corrigiu lá, tá? Então observa que agora o total passou a ser 28 e o total geral passou a 142. Então observa que ele já fez a correção automaticamente, tá? Aqui eu percebi que não eram 8, era 6, então eu vou diminuir aqui, observa que ele já ajuda. Então, todos os cálculos que utilizaram esses valores, ou melhor, esse valor, todos eles foram corrigidos, tá? Então, veja como isso tudo torna-se mais fácil para a gente trabalhar. Agora, eu vou apagar essa primeira célula aqui, tá? Vou apagar esse primeiro total aqui e mostrar para vocês como nós faríamos se fosse, por exemplo, 7 vezes 4, tá? Pessoal, não deu o mesmo resultado, não é isso? Aparentemente. Agora, olha a diferença quando eu for fazer uma correção, quando eu perceber que tem alguma coisa errada. Observa que o total é 28 e observa que o total é 37. Vou colocar 5 agora, tá? Observa que nada mudou, nada foi alterado, porque nós só alteramos valores, não tinha nenhuma referência na função, na fórmula lá, então por isso ele não atualizou. Então, por questões de segurança e boa prática, ok? O correto é que a gente use sempre as referências e não os valores, a não ser que você vá fazer um cálculo aleatório, que, como se você fosse fazer na calculadora. Um cálculo aleatório só para saber o resultado de um determinado valor, beleza? Entenderam o que eu quis passar aí para vocês? Da gente utilizar referências e não os valores propriamente dito. Vamos lá, pessoal. Feedback aí, por favor. Pessoal. Todo mundo compreendeu? Vamos lá, pessoal. Dá um resultado aí, por favor, se vocês compreenderam o conteúdo. Maria Lucilene, eu não muito, tá? Lucilene, qual foi a parte aí que você não entendeu? Qualquer coisa pode ativar o microfone, tá? E falar que é até mais rápido. Só para que eu possa corrigir exatamente a sua dúvida. E aí, Lucilene? Lucilene, responde aí, por favor, Lucilene. Vamos lá, Lucilene. Só recapitulando aqui, tá? Desde a aula passada, eu venho explicando que para cada célula, ou melhor, para cada valor, existe uma referência. Só para eu ter uma confirmação aqui. Você assistiu a aula da semana passada? Responde aí, por favor, só para ter um parâmetro aqui, por favor. Lucilene, assistiu a aula da semana passada? Lucilene? Lucilene, beleza. Então, por isso a dificuldade que você está tendo aí, tá?
Vamos lá. Olha só, na aula passada eu expliquei o seguinte. Observa aqui que eu tenho o valor 5, tá? Quando eu for calcular, eu não uso o valor 5. Eu vou usar a referência do 5, ou seja, qual é a célula que o valor 5 está. E aqui você pode observar que o 5 está na célula A2, tá? Por que ele está na célula A2? Primeiro que ele está na coluna A, e segundo que ele está na linha 2. Então, juntando aqui, inclusive, quando eu clicar aqui em A5, aliás, quando eu clicar em 5, tá? Você vai observar que na barra de fórmulas aqui em cima, já tem uma referenciazinha que é o A2. Então, eu não uso o 5, eu vou utilizar essa referência aqui, que é o endereço do próprio 5, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui no 4, ó. A mesma coisa vai acontecer no 4. Eu não vou usar o número 4 na hora de calcular. Eu vou utilizar a referência dele. Qual é a referência dele? Coluna B, tá? E linha 2, ou seja, ó, B2. E olha a referência aqui em cima na barra de fórmulas, tá? Então, observe que fica lá, ó, coluna B, linha 2, então essa referência é B2. Então, eu não uso o valor, eu uso a referência, tá? Então, foi basicamente isso que eu quis compreender aqui, certo? Quer dizer o seguinte, vocês verem a importância de não perder a aula. É uma escadinha, é uma sequência, o que a gente passa hoje é o que será, o que dará continuidade nas próximas aulas, então evite para não ficarem à toa nas próximas aulas, tá? Ficarem com dificuldade de assistir às próximas aulas. Então, nesse caso aí, ó, observa que nós temos a questão da atualização automatizada, né? Quando você corrige, automaticamente ele sai corrigindo em todos os valores, certo? Todos os valores que precisarem daquele valorzinho base. Beleza? Entendeu agora, Lucilene? Lucilene, entendeu agora? Lucilene, vai respondendo aí mais rápido, tá? Para a gente não perder tanto tempo, tá? Pode ser no microfone, que vai ser mais rápido. Só dar um cliquezinho aí na parte superior da tela, tem a opçãozinha de microfone, é só apertar e falar. Beleza? Porque aí eu quero de uma forma que vocês possam ir seguindo, né? E compreendendo. Não adianta eu agilizar sem vocês compreenderem. Então, por isso também eu quero que o feedback seja rapidinho, porque conseguimos continuar e não perder o ritmo. Tá? Vou continuar aqui, tá? Vamos lá. Vou clicar aqui no sinalzinho de mais para mostrar para vocês uma outra forma. Na verdade, nós já vimos aí duas formas de cálculo. Uma delas seria utilizar o valor propriamente dito, tá? Que vocês viram que não é a melhor forma. Mostrei para vocês como usar as referências, tá? Que é, sem dúvida, a melhor forma de cálculo. Mas existe uma outra ainda, que é nomes, tá? Ao invés de a gente usar, por exemplo, da gente usar o A1, o A2, a gente pode até chamar José, Maria, por exemplo. Ah, a célula 1 eu vou dizer que o nome dela é Maria, na célula 2 eu vou dizer que é o José. E eu posso juntar o José mais a Maria e ele vai dar um resultado tal. Então nós podemos definir esses cálculozinhos aí, ou melhor, essas referências como nome também, tá? Ao invés de a gente usar referências. Vou mostrar para vocês um exemplozinho aqui, tá? Já é um exemplozinho mais detalhado, um pouquinho mais complexo, então, por favor, prestem atenção para vocês poderem compreender como é que funciona. Então, suponhamos, tá? Que nós queremos criar uma planilha com o objetivo, tá? Da gente poder calcular ou atualizar o valor do dólar, tá? Por exemplo, o dólar eu sei que já está 5,15, se não me falha a memória. Eu vou deixar isso daí, se não for, passa a ser. Tá? Então, eu vou dizer o seguinte, que o valor do dólar está de R$ 5,15. E você tem uma loja, tá? Deixa eu ver aqui, colocar um título aqui, ó. Mercadorias. Coloquei no lugar errado.
Vamos lá. Mercadorias vendidas em dólar, por exemplo. Vou colocar um acentozinho aqui no dólar. E eu vou colocar aqui, ó, produto. Tá? Vou colocar aqui valor em dólar. Tá? Lembrando que quando acontece de um valor ele ultrapassar a próxima célula, a próxima coluna, melhor dizendo, só você clicar duas vezes que ele já ajusta. Ó, clicar duas vezes na coluna, tá, pessoal? Em cima. Clica duas vezes rápida que ela já ajusta. Aí aqui eu vou colocar o valor em real, tá? Observa lá, entre C e D, vou clicar duas vezes, observa que ele já ajusta, tá? Vou dizer a quantidade estão sendo comprados, tá? Eu vou colocar aqui, ó, valor total em reais. Errei aqui, vamos lá, valor total em reais. Pessoal, qual o cálculo que nós vamos fazer aí, tá? Nós vamos comprar um determinado produto, tá? Esse produto, só uma explicação, tá? Suponhamos pensando em comprar um telefone hoje, ou suponhamos que vocês estejam querendo comprar uma TV. No Brasil não existe tecnologia para produção de equipamentos eletrônicos. Na verdade, no Brasil ele só monta, tá? Então tudo vem de fora. O que é que acontece? Você, ou melhor, nós estamos pagando em real. Na verdade, então todas as vezes que o dólar aumenta, os elétricos também vão aumentar, tá? Porque tudo está vindo em dólar. Então as lojas, por exemplo, elas atualizam esses valores de acordo com a atualização do dólar também, tá? Então digamos que eu vou colocar aqui, ó, mouse óptico, por exemplo, tá? Vou só aumentar aqui essa sequência, eu vou colocar um títulozinho aqui, ó, mesclado, tá? Eu seleciono a largura onde tem até todos os dados, tá? Então, por exemplo, como meu último valor então eu selecionei até a coluna E. E lembrando, tá? Isso aqui nós já vimos no Word, que foi o módulo passado, tá? Então não é nada de novo para vocês. Então a diferença aqui é que ele mescla e centraliza, é a única diferença. E eu vou dizer que o mouse ele custa 80 dólares, tá? E a quantidade de mouses que foram comprados foram 50 mouses, digamos assim, tá? Eu vou só colocar aqui, ó, teclado. Eu vou dizer que o teclado ele custa 150 dólares. Ah, o valor vai ser absurdo, mas tudo bem. Eu vou colocar que foi comprado 35 dólares, aliás, 35 teclados. iPad, eu vou dizer que um iPad custa 600 dólares, tá? E que foram comprados 64 unidades. Eu vou colocar que foi comprado também um iPhone, ou melhor, iPhone, tá? E o valor do iPhone custa 835 dólares. Consequentemente, foram comprados 25 unidades. Ok? Para finalizar, vou colocar aqui um monitor. E o valor do monitor foi 198 dólares, tá? E foram comprados 10 unidades. Primeira coisa que eu devo fazer aqui, tá? Nós estamos trabalhando em dólar, com valor em dólar, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou selecionar, tá? Todos os valores em dólar e vou lá nas moedinhas novamente e clico lá, ó, no formato de contabilização. Eita, errei, ó. Observe que ele gerou em real e, na verdade, eu quero em dólar. Então, clico na setinha e defino aqui, ó, em dólar. Então, observe que ele já fez a conversão. Qual é o intuito desse exercício aí, tá? A gente definir quanto a loja vai pagar, por exemplo, pelo mouse, só que em real. Ele compra em dólar, mas ele paga em real. Então, como é que vai funcionar essa conversão aí? Tá? É isso que nós vamos fazer agora. Só que nós vamos simplesmente calcular o valor do dólar. Então, primeiro, eu vou definir aqui, ó, o valor do dólar. Vou clicar aqui no 5,15. E na guia fórmulas aqui em cima, tá? Vão anotando aí, tá, pessoal? Na guiazinha fórmula,
eu tenho uma opçãozinha aqui, ó, em nomes definidos, tá? Eu tenho uma opção com o nome definir nome. Então, eu vou definir um nome para os R$ 5,15. Isso daí, professor, eu poderia fazer direto? Poderia. É só uma outra possibilidade que eu estou dando a vocês de calcular, mas poderia usar as referências tranquilamente, sem precisar criar o nome. Mas eu vou aqui, ó, definir nome, tá? E aqui ele já vai sugerir valor do dólar, que é o nomezinho lá em cima, tá? Observa que aqui ele não pode ter espaço, então por isso ele cria um underline, ok? Eu posso definido, tá? Aliás, é sugerido, ou posso simplesmente apagar e deixar só o nome dólar sem problema nenhum. Aqui ele diz o seguinte: quando é que você quer que o nome valor do dólar seja usado? Observe que ele está sugerindo aqui como escopo a pasta de trabalho inteira, tá? Mas eu poderia dizer o seguinte: não, eu só quero que ele funcione apenas na planilha 3. Então, se eu usar lá na planilha 2 o valor do dólar, ele não vai funcionar, tá? É a mesma coisa, nós poderíamos definir que só funcionasse na planilha 2 e assim por diante. Eu vou deixar aqui pasta de trabalho. Comentário não é obrigatório, mas seria essencial se você quiser colocar aqui, por exemplo, valor atual do dólar, colocar alguma explicaçãozinha, ou seja, fazer algum comentário sobre a situação. Não é obrigatório, nós não vamos fazer. Refere-se, por exemplo, esse 5,15, qual é o endereço dele na planilha? E observe que eu posso usar lá o A2, tá? O A2, tranquilo. Só que 3, tá? Exclamação, como ele é um valor em real, ele já tem esse cifrão aí, ó, e o A2, tá? Nós não vamos mudar nada, só basicamente definimos o nome. Vamos clicar em OK, tá? Isso quer dizer o seguinte, pessoal, existem duas possibilidades agora dessa célula A2 poder ser usada. Uma delas é utilizando a célula A2, tá? Outra forma é a gente usar o valor do dólar, o nome e valor do dólar. Então, olha só lá o que é que eu vou fazer. Eu vou vir aqui em valor em real. Por exemplo, se eu compro um mouse a $80, quanto é que vai custar o valor em real? Levando em consideração que cada dólar, tá? Cada dólar vale R$ 5,15, certo? Levando em consideração R$ 5,15. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Igual, tá? O valor do produto em dólar, tá? Vezes, nesse caso, a ordem do fator não altera o produto. Se eu colocar o valor do dólar vezes 80, também vai dar certo, tá? E agora eu não vou utilizar o B2, tá? Eu vou usar o texto. Então, só em colocar aqui o V, tá? Observa que ele já dá aqui pra gente o valor do dólar, tá? Que foi o nome que a gente usou. Eu posso digitar sem problema nenhum, tá? Mas, obviamente, se já tem aqui, eu já posso ganhar esse tempo e dar 2 cliques e observa que ele já digitou para mim o valor do dólar. Então, a fórmula agora ela ficaria dessa maneira aí, ó, tá? Igual, por exemplo, B6 vezes o valor do dólar. Basicamente isso daí. Teclei Enter, tá? E observa que um mouse ele vai custar outra coisa, tá? Nessa coluna C eu vou selecionar e aqui na página inicial eu vou definir que ela vai ser em real, tá? Eu já posso definir tudo porque ele já dá o resultado como real. E vocês podem observar aí que cada mouse custa $80, tá? Consecutivamente nós convertemos ele aí. Então, ele vai passar a custar, ou melhor, ele está chegando para a loja a R$ 412, o valor de um mouse, certo? Como foi comprado 50 unidades de mouse, consecutivamente nós vamos fazer o quê? Ó? 412 vezes 50. Então, só de mouse deu R$ 20.600, ok? Beleza? Todo mundo compreendeu aí? Gostaria que vocês pudessem me dar um feedback, se vocês compreenderam. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Todo mundo compreendeu?
Tô esperando mais aí, tá? Wesley, Israel, falta Maria. Maria, Joelma, beleza, que bom. Vamos lá. Então, pessoal, ó, fez o primeiro, eu posso continuar? Posso, ó, igual, tá vendo, ó, o valor do dólar, aliás, o valor do produto, dólar, V, tá? O nome, tá lá. Uma coisa que aconteceu, é porque é valor. Vamos lá, valor do dólar, dou 2 cliques e observo que ele já foi, tá? Sem problema nenhum. Ok? Agora, uma observação, eu vou clicar, segurar e arrastar, tá? Observe que ele já foi usando tudinho aqui, ó. Se você observar aqui na barra de fórmulas, ok? Aqui em cima, ó. Igual D8, valor do dólar. Agora que ele já foi para o B9. Baguncei. Vamos lá. Agora ele já foi aqui para o B10. Então, observe que ele já fez todo o cálculozinho e não precisou cálculo por cálculo, tá? Então, a mesma coisa eu poderia simplesmente chegar no valor total aqui e poder clicar, segurar e arrastar aqui. Observe que ele já faz todo o cálculo para a gente. Não precisa estar montando fórmula por fórmula, tá? Então, o objetivo seria exatamente a gente poder calcular. Ok, pessoal? Todo mundo compreendeu aí a planilha? Hein, pessoal? Vamos lá? Interajam aí, senão eu vou pensar que vocês estão dormindo. Beleza, que bom, tá? Se em algum momento aí eu estiver andando rápido, por favor, me falam, tá? Vamos lá. Pessoal, seguindo aqui, tá? Eu tô seguindo o livro aqui e eu tô dando a aula. Não entendi, Vitor, aí, esse quase isso. Não, estava me referindo ao sono. Ah, tá. Beleza. Então, ó, na sequência aí do livro, ele vem explicando, por exemplo, a função soma, tá? E aí a gente acabou de ver lá naquela partezinha do cálculo lá do mercado, tá? Aliás, mercado não, esse cálculozinho aqui da planilha 2, que seria a função soma, nós acabamos de ver. E agora nós vamos começar a colocar algumas questõezinhas mais difíceis para vocês, tá? Só lembrando, a aula ela vai andar bem rápido, porque tem muitas informações e possa ser até que a gente pare, dar uma pausa na aula antes do final, antes das 10, né? Porque senão não vai dar a quantidade de aulas programada, tá? Até mesmo porque na sala de aula normal tem a questão das atividades de vocês poderem ir fazendo também. Então, como eu estou seguindo aqui, vou deixar para vocês fazerem os exercícios em casa, então eu vou só agilizando, tá? Mas hoje vai ter um exercício grande para vocês fazerem. Vamos lá. Aí, olha só, nós vamos fazer agora, nós vamos trabalhar aqui com uma função, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Função, ela é chamada de soma, tá? A função soma-se, pessoal, ó, na verdade são duas funções que nós estamos trabalhando aí agora. A função soma-se é para da gente compreender. É como se a gente diz o seguinte, ó, some os valores se. Aí nós vamos criar uma condição. E o que é essa condição? Bom, essa condição aí é a sua necessidade. Uma coisinha que eu gostaria de colocar para vocês é o seguinte, quando nós estamos no mercado de trabalho, por exemplo, vamos colocar vocês, tá? Quando vocês colocam no currículo de vocês que vocês têm um curso de informática, querendo ou não, vocês passam para aquelas pessoas que vão contratar vocês, que vocês, tá?
E se a pessoa lhe contrata, é porque ela sabe que você sabe fazer. Então, quando ela chegar para vocês, ou seja, o empregador de vocês chegar e disser o seguinte, ó, calcule, faça esse cálculo aqui. Meu amigo, ele vai fazer o cálculo, mas ele não vai lhe dar a função, não. Ele não vai lhe dar a fórmula, porque ele sabe que você já sabe fazer, que você tem um curso de informática, tá? Então, no Excel, você pode fazer absolutamente todos os tipos de cálculos, desde que exista uma lógica envolvida, certo? E são muitas funções. E aí vem a importância de vocês praticarem, tá? Se vocês não praticarem, vão para o mercado de trabalho e lá vai ter uma dificuldade monstra, mesmo tendo no currículo que vocês tinham curso de informática. Então, pratiquem, tá? Outra observação que eu posso colocar para vocês, algumas empresas, antes da seleção, ou melhor, antes da contratação, ela está fazendo um processo seletivo. Eu não estou me referindo a órgãos públicos, tá? Eu estou me referindo a órgãos privados. Então, ele diz lá que existe uma vaga que levem os seus currículos, leva lá 50 pessoas, 50 pessoas a disputar uma vaga. Então, aquela que estiver melhor qualificada é que vai ficar com a vaga. Então, se por acaso, no dia a dia da sua função na empresa, for utilizar o Excel, pode ter certeza que vai ter algo prático, ou seja, alguma atividade prática para que vocês comprovem para ele que vocês realmente conhecem do Excel, tá? Então, fiquem ligados aí e pratiquem. Então, ó, eu quero que some um valor se, aí eu vou criar uma condição, se o valor for maior do que, se for menor do que, por exemplo, eu tenho lá uma seletiva para a Olimpíada, um exemplo, de futebol, um exemplo. E para participar das Olimpíadas, só pode ter, no máximo, 23 anos, não pode ter mais que isso. E digamos que a CBF queira colocar o seguinte, ó, soma para mim, chega para um funcionário e diz, ó, soma para mim quantos atletas, tá, tem menores que 23 anos. Então, ele tem lá uma planilha com a relação de todos os atletas, e aí ele cria uma forma dizendo some se eles tiverem menor ou igual a 23 anos. E ela vai esse resultado mostrar quantos atletas. Por exemplo, como é que nós conseguimos fazer esse soma-se? Muito simples. Digamos que eu vou colocar aqui alguns valores aleatórios, tá? Colocar lá valor, qualquer valor. Esses valores aqui. Vou somar valor maior que 40, por exemplo, tá? Então, o que é que vai acontecer aí? Ele só vai somar todos os valores que tem, obviamente, maior que 40. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Vou começar a funçãozinha com o sinal de igual, vocês sabem que é lei, né? A gente não tem, nós não temos como chegar a um resultado sem colocar o sinalzinho de igual. E nós vamos colocar aqui, ó, soma. Ou uma outra observação, tá? Só em colocar soma, ele me deu aqui todas as opções que o Excel possui, que nós podemos utilizar a soma de alguma maneira. Aí nós temos o soma-se, e nós temos o soma-sis, nós temos somar sequência, tá? Então, existe uma infinidade aí. Eu vou dar 2 cliques aqui em soma-se, e vocês vão ficar ligados aqui, ó. Esse textozinho explicativo aqui abaixo, a gente diz que é uma sintaxe, tá? E sintaxe está descrevendo para a gente de que forma nós podemos trabalhar com essa função. Primeiro, ele já diz, ó, já coloquei soma-se, abra um parênteses, tá? Abra um parênteses, e ele diz aqui para a gente, ó, some um intervalo. Qual é o intervalo? O intervalo são todos os valores que eu já coloquei, ó. Eu vou selecionar aqui todos os intervalos. Vou colocar um ponto e vírgula, e agora ele vai me dizer o seguinte, qual é o critério que você quer utilizar para efetuar a soma?
E eu disse a vocês o seguinte, eu quero valores maior que 40. Então, vou colocar aqui, ó, maior, detalhe, coloca entre aspas, tá? Porque esse aspas aí, o que está entre aspas, basicamente ele será compreendido como texto. Então, ó, maior, tá? Fecho aspas. E como eu abri um parênteses ali, eu também vou fechar os parênteses, tá? Sabe que basicamente eu estou dizendo aí, some os intervalos se tiverem valores maiores que 40. A descrição dessa função seria isso, ó. Vou teclar Enter e ele somou apenas os valores maiores que 40. Exemplo, 35 não entra, tá? 12 não entra, 21 não entra, 23 não entra. Então, basicamente, esses valores eles não vão entrar, tá? Se você pegar aqui e calcular, só para mostrar para vocês que realmente deu, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer uma outra de soma só para mostrar para vocês que é correto, ó. 90 entra, tá? 67 entra, 40 foi mal aqui, deixa eu voltar aqui, por favor. Cadê uma coisa tá escrito? Não. Errei aqui, vamos lá. Esse entra, vou colocar um sinalzinho de mais, 23 não, 21 não, 12, 78 entra. Bom, são os valores que nós estamos dizendo que são maiores que 40, tá? Olha lá se o valor não bateu certinho, tá? E quando nós utilizamos alguma referência, é interessante que ele já faz todo o cálculo para mim automaticamente. Por exemplo, se eu vou lá no 90 e eu coloco 20, ele deixa de fazer parte da... Outra, alguma coisa deu errado. Alguma coisa que errou. Ah, é porque aqui eu só coloquei os valores exatos. Tá certo. Então, observa aí que ele já faz a atualização para mim automaticamente. Tá? Observa que ele já atualizou para mim. Então, ele só somou apenas os valores maiores que 40. Precisou a gente estar, por exemplo, procurando um por um e fazendo a soma, que foi o que eu mostrei agora para vocês. Imagina valores, por exemplo. Aí você ia procurando manualmente, valor por valor, para saber quem é que tem uma idade ou, por exemplo, uma pontuação maior que ou menor que. Então, para você não fazer isso de maneira manual, você pode fazer de forma automática, tá? E, consequentemente, ele vai dar o resultado para a gente, ok? Lucas entrou aí na aula, tá? Bom dia, seja bem-vindo. Ô, Lucas, eu só peço um detalhe, tá? Que você entre, aliás, que você saia da sala e volte com o seu nome completo, porque daqui a pouco a frequência aí será com o nome completo de vocês, tá? É o que o pedagógico pede pra gente, ok? Então, só é sair, entrar e colocar o nome. Beleza, vamos lá. Vamos continuar aqui. Pessoal, todo mundo entendeu aí esse soma-si? Sim, pessoal, todos entenderam o soma-si? Por favor, me dá um feedback aí. Wesley sim, Israel sim, Lucilene sim. Então, estou sendo claro. Que bom, né? Graças a Deus. Jesus tem poder, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Pode me ouvir, Lucas? Beleza, Lucas, você ouviu lá o que eu pedi para você fazer? Você sai e entra com o seu nome completo, por favor, tá? E nós faremos a sequência dessa maneira aí, ok? Deixa o Lucas voltar aqui para ele não perder nada.
Vamos lá, vamos continuar aí que o Lucas vai entrar já já. Pessoal, dando continuidade aí, tá? Vou pedir mais uma planilhazinha aqui, para que dessa vez a gente possa começar a calcular a média, tá? Média é bem facilzinho também de compreender e vamos fazer agora. Então, imagina, por exemplo, os professores, tá? Vamos falar lá dos professores da escola pública, por exemplo, que eles têm mais ou menos em média uns 50 alunos, tá? E antigamente, ou pelo menos até então, as escolas que não aderiram ao modo automatizado, quando chegava no final do ano, ela tinham que calcular a média de todos os alunos. Então, se ele tem 50 alunos, em média, tá? E ele tem 7 e 8 turmas, vamos colocar 6 turmas que ele toma de conta, tá? Então, vai dar 600 alunos no baixo aí que ele tem para calcular no final do ano. Consecutivamente, ele vai fazer 600 cálculos. Isso não é justo, né? Fazer 50 vezes o mesmo cálculo. Oi, Wesley. Pode falar, viu, Wesley? Wesley. Wesley. Você me chamou, Wesley? Ah, beleza, Wesley. Tranquilo. Vamos lá. E aí, o que acontece? Ele teria que fazer 300 vezes o mesmo cálculo. Coisas que com Excel a gente não precisa fazer 300 vezes o mesmo cálculo, basta simplesmente a gente fazer e através daquele clicar, segurar e arrastar, tá? A gente resolveu o caso inteiro. Mas vamos lá, então vamos colocar aqui, ó, resultado de médias dos alunos. Aqui tem no livro de vocês, tá? Vou colocar aqui aluno, aí eu vou colocar aqui, ó, primeiro, deixa eu colocar aqui, primeiro bimestre, tá? É necessário eu estar digitando tudo, tá? Clica, segura, não foi, ó. Não sei porquê, mas vou colocar então aqui, ó, nota 1, pronto, eu sei que funciona. Vamos lá. E aqui eu vou colocar a média, tá? Vamos lá, vou colocar a média. Então, digamos que o José da Silva, ele... Deixa eu só dar uma ajustadazinha aqui, tá? Vou pegar fazer isso aqui, ó. Seleciono, tá vendo, ó? Dados até a coluna F, então eu seleciono, ó, do A1 a F1, vou clicar aqui, ó, mesclar e centralizar para ficar melhor organizado. Então, digamos que eu coloco aqui, ó, nota 1, eu vou colocar, dizer que o José tirou 7, depois ele tirou 5, depois ele tomou vergonha, tirou, aí depois ele tirou mais 9, tá? Eu vou dizer que Maria do Socorro, tirou 9, aí depois ela tirou 8, aí ela começou a namorar, depois que ela começou a namorar, pronto, aí desceu para 4, para 3, ai só Jesus. Digamos aqui que a Creuza dos Santos tirou 9, tirou 8, aí foi caindo até tirar um 4 aí, tá? Vamos lá. Vou colocar só mais um aqui. O Indederonomilton, vou colocar o sobrenome, né? Porque o cabo tem um nome desse daí, o sobrenome é bom a gente nem ficar sabendo. Mas é um cabo muito inteligente, vou colocar aí 9, 10. Nota boa, tá? Porque seria desgraça demais. O cara ter um nome desse e ainda tirar nota ruim é complicado. Vamos lá. E aqui a gente coloca o seguinte, tá? Na média, basicamente a lógica que compreende o cálculo de média é a soma de todos os valores, tá? Dividido pela quantidade de valores. Então, se ele tem 4 notas, nós somamos as 4 e dividimos por 4.
tá? Aí nós podemos fazer de duas maneiras diferentes, tá? Vou fazer para vocês compreender aí, tá? Qualquer momento vocês me chamam. Primeira forma, tá? Digamos que eu queira fazer esse cálculo manual. Vou começar aqui pela parte mais de entenderem como é a lógica. Outra observação que eu queira colocar para vocês é o seguinte: todas as vezes que vocês forem utilizar mais de um operador no Excel, separa-os entre parênteses. Porque lembra das frações? Tá? Lembra das frações? Onde nós temos multiplicação, subtração e divisão como prioridades, e a gente também pode colocar como parênteses aquilo que a gente quer ter como prioridades, ou seja, de resolução imediata. Então, eu vou ter aí, a média é a soma e a divisão. Então, pela sequência, tá? Seria a divisão. Então, aliás, ficaria verdade, tá? Mas, por via das dúvidas, eu sempre gosto de utilizar os parênteses. E eu vou colocar aqui, ó, igual 7 mais 5 mais 8 mais 9 dividido por 4, cadê? Dividido por 4, que é a quantidade de notas que o José tem, tá? Então, essa daí seria a lógica da função, tá? Então, ele soma todos os valores e divide por 4. Vou teclar Enter, observe que a média dele aí é 7,25, tá? Isso é a primeira forma de resolução de média, ok? Entenderam aí, pessoal, essa primeira forma aí? Todo mundo entendeu? Beleza, vamos lá, pessoal, agilizem aí, fiquem ligados. Beleza, pronto, beleza, Vitor. Olha só, vou voltar aqui. Pronto. Eu vou apagar, tá, essa média, só para que mostre da forma adequada, da forma mais, pelo menos o que eu compreendo como mais simples de ser trabalhado, tá? Mas eu estou mostrando os dois, vocês vão escolher o que vocês acharem mais fácil. Então, primeiro, vou colocar aqui um igual, tá? Como eu estou trabalhando com média, na hora de eu digitar, é necessário colocar o acentozinho, tá? Porque senão ele não vai ter. Vou dar 2 cliques aqui em média, tá? E observe que ele vai dizer o seguinte, primeiro valor e último valor. O que é que eu vou fazer? Ó? Ou eu posso dar um clique aqui, colocar 2 pontos e depois o 9, mas eu acho mais fácil fazer isso daqui, ó. Seleciono todos os valores do José, que ele automaticamente vai colocar para mim a sequência de todos os dados, tá? O que a gente chama de intervalo. E basta simplesmente eu fechar o parênteses. Fechei parênteses, ter cliente, observe que a média vai dar a mesma coisa, 7,25. Não mudou nada, tá? A mesma coisa se prolonga para os demais. Então, é igual, média, seleciono todos os valores dos alunos aqui, ou melhor, do aluno, tá? Fecho parênteses, ter cliente, observe que a média é 6. E aí vem aquela questão seguinte, o professor ele tem 600 alunos, é necessário fazer esse cálculo 600 vezes? Não, né, pessoal? Então, basicamente, nós temos que, a partir desse primeiro, nós poderíamos clicar e arrastar a partir do primeiro, mas só para mostrar para vocês que seria fácil. E aí a gente segura e arrasta, e vocês vão ver, ó, se vocês acompanharem aqui na barra de fórmulas, vocês vão ver que ele já tem lá todo tem todo lá a sequência assim, ó. B3 é 3, B4 é 4, B5 é 5, tá? Olha lá. Então já tem todos os cálculos prontinhos aí. Ok, pessoal? Entenderam aí como é que faz o cálculo de média? Pessoal, todo mundo compreendeu? Beleza, que bom, né? Que todo mundo está compreendendo aí. Beleza. Continuando, tá, pessoal? E dessa para vocês, 300 alunos, não precisa fazer 300 cálculos, é só clicar, segurar e arrastar, e a partir daí já está tudo resolvido, tá?
formatar uma planilha, ok? Só uma observação. Essa grade que vocês estão visualizando aqui, que é a grade da planilha, na hora de imprimir, ela não é visível, tá? Ela não fica visível. E aí, o que a gente tem que fazer aí? Formatar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou clicar aqui em imprimir. Quando eu clico em imprimir, ele vai dar uma visualização aí, ó. Ele vai visualizar os dados e vocês podem acompanhar que aquela grade ela some, tá? Ela não tem nada de organização aí. Então fica todos os valores soltos, sem nenhuma formatação, sem nenhuma linhazinha, sem nenhuma grade. Interessante também você imprimir uma planilha assim, porque senão quem pegar essa planilha vai ter que pegar uma réguazinha para saber quem é o valor tal, onde ele está e assim por diante, ok? Como é que a gente vai fazer isso daí, tá? Vou sair aqui e mostrar para vocês, tá? Quando eu cancelei, a partir do momento que eu mostro uma visualização de página, vocês podem me seguir aqui e observar que, por exemplo, entre a coluna I e a coluna J, tá? Ficou um tracejado, tá? E esse tracejado, ele vai prosseguir, ó, em toda a planilha, como por exemplo aqui, ó, eu tenho uma interseção aqui de todas as linhas, ou seja, ele já separa as larguras, das páginas por inteiro na planilha. E aí, pessoal, como é que eu faço para esses dados ficarem organizados? Olha só, eu vou selecionar todos os valores, tá? Todos os valores. E eu vou aqui, ó, no grupozinho de fontes aqui na página inicial. Eu vou dar um cliquezinho aqui nessa seta onde tem aqui, ó, bordas, tá? Lembrando, seleciona todos os valores, tá? Onde tem valor, você seleciona. Aqui eu venho nessa opçãozinha aqui, ó, todas as bordas, ó. Coloco todas as bordas, observe que agora sim eu tenho uma borda, então se eu imprimir, vai sair todas as bordas, ok? Outra coisa que eu posso observar professor, como é que eu faço para colocar cores? Pessoal, coisa mais fácil do mundo e simples, tá? Uma dica é no Excel ou em planilhas, em tabelas, a gente sempre coloca uma formataçãozinha diferente para cada tipo de dados, como por exemplo o título, uma cor, ou no caso o título da planilha, aí vem aluno e notas e média com outra formatação, o nome com outras, as notas com outra e as médias com outra, tá? Então, seriam várias formatações. Por exemplo, no título eu vou colocar um vermelho aí, vou colocar negrito, por exemplo, tá? Por aqui, colocar negrito, e vou colocar uma cor branca, tá? Para ele dar um destaque aí legal. Na segunda linha aqui, tá? Eu vou colocar deixa eu ver aqui, vou colocar esse amarelo, tá? Nos nomes, se for o caso, eu vou colocar, deixa eu ver aqui, uma coisa errada aqui, não sei porque, eu acho que deu uma travadazinha aqui. Eu vou selecionar só os nomes dos alunos, vou colocar, por exemplo, um verde, tá? Coloquei demais aí, selecionei demais. Vamos lá. Vou colocar aqui um verdezinho. Vou colocar também uma cor branca, negrito, tá? Aqui ele ficaria com outra cor, meio com carnaval aí, tá? Seria uma forma de você destacar. Mas observa que fica muito carnaval, muitas cores, tá? Aí o que acontece? Geralmente eu não uso dessa forma, mas é só mostrar uma maneira para você de separar os dados, tá? Eu vou fazer aqui um Ctrl Z para... Vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma... Eu gosto de brincar que é o cor sim, cor não. Quando saiu tudo de uma vez só. O computador que deu uma travada assim. Mas vamos lá.
Eu vou colocar aqui um cursinho por não. Basicamente, deixa eu ver aqui, viu? Vou dar uma organizada. Vamos lá. Vou colocar aqui um branco também. E vou colocando assim, ó. Fica legal se eu for fazer dessa forma também. Ok, ó. Deixa eu já ir formatando aqui. Ele fica destacado. Estou usando um fundo escuro. Não gostei desse daqui. Deixa eu mudar essa corzinha aqui do meio. Vou colocar essa daqui. Vamos lá. Putz, coloquei a cor errada. Já coloquei outra cor. Que é essa daqui. Beleza. Vou agilizar aqui para vocês, tá? Vou deixar o preto aqui, que ele não... Na verdade, estou usando outra cor aqui. Parecida. Estamos usando outro, por isso que o branquinho aqui não está se destacando. Pronto, ó. Então, aí, nesse caso, simplesmente vocês podem criar cores, podem usar a criatividade, tá? E fazer planilhazinhas interessantes. Observação, se você está trabalhando numa empresa e a cor predominante da empresa é o verde, então, nas planilhas também utiliza o verde. Se a empresa tiver uma cor predominante azul, usa o azul. Então, tenta sempre criar uma relação da planilha com a empresa. Beleza? Todo mundo compreendeu aí essa parte de formatação? Posso continuar? Bem, pessoal, vamos lá, um feedback aí rapidinho, por favor. Beleza, vou continuar, tá? Ok. Vou pedir mais uma planilha, tá? Lembrando que já é a sexta planilha hoje. Está sendo bastante produtivo. Vamos lá. Eu vou copiar aqui uns valores, tá? Só para não ter que digitar tudo, tá? Lembrando que no Excel, quando eu faço um Ctrl C, ele já vai ficando com um sublinhadozinho aqui, ó, destacado, tá? Para que eu vá até a outra planilha, ou tecla Enter, eu faço o Ctrl V e observa que todos os dados eles já surgiram aqui. Ok? Deixa eu só verificar aqui um detalhezinho, tá? Só um minutinho. Só um instantezinho, tá, pessoal? Alguém aqui tá chamando. Só um minuto, tá, pessoal? Ô Vitor, você mandou uma mensagem lá no WhatsApp, eu não entendi o porquê dessa... Deixa eu ver aqui se o Vitor ainda tá online. Vitor, mandou alguma mensagenzinha com um print da tela, do Facebook, alguma coisa que a Maria mandou, não entendi.
Vitor, é só pedir para Maria, tá? Abrir e fechar. Aliás, fechar e abrir novamente, tá? Apenas isso. Pessoal, vamos lá. Eu vou colocar aqui uma relação, tá, de algumas funções que nós podemos utilizar, aproveitamos e revisamos, tá? Soma, média, máximo, maior, menor. Então, aí vocês podem observar algumas funçõezinhas. Então, ó, vamos lá. Pessoal, nós já sabemos que o objetivo é somar todos os valores, tá? Então, só recapitulando aí, caso do Lucas chegou meio atrasado hoje, observa aí, serve de revisão. Então, igual, soma, tá? Observe que ele já sugere a função soma, dá 2 cliques, simples assim, ó, somo todos os valores, melhor, seleciono todos os valores, fecho parênteses, teclo Enter, então a soma de todos os valores deu esse total aqui, tá? Deu lá os 301. A questão de média, professor, a média só usa quando tem 4 valores, pessoal? É a soma de todos os valores, não importa a quantidade de valores, então soma-se tudo, tá? Então, ó, igual, média, dou 2 cliquezinhos aqui em média, faço a mesma coisa, todos os valores, tá? Olha lá. Então, a média desses valores, 7,625, por exemplo. Daqui a pouco eu mostro para vocês como corrigir isso daqui e deixar apenas uma casa decimal ou 2 casas decimal. Vamos lá. Em seguida, onde tem aqui, por exemplo, máximo, qual é o máximo? O máximo é o maior valor. Ficaria fácil, como eu só tenho aí 8 valores, tá? Ficaria fácil eu dar uma olhadinha e compreender que o maior valor é o que está na célula A7, que é o 78. Fica muito fácil a gente fazer isso. Agora, vocês imaginem aí, a gente tem uma planilha com 100, 200 valores diferentes, isso é, valores semelhantes, e aí você dizer o seguinte, como é que eu faço para descobrir quem é o maior valor entre todos? Tá? Aí, nesse caso, você teria que ir lendo um por um e até achar, tá? Então, tudo isso daí, ou seja, levaria tempo, tá? Então, nesse caso, a gente usa para a função máximo para descobrir. Então, vamos lá. Igual, tá? Máximo. Observa que ele já dá lá para a gente o máximo. Eu dou 2 cliques. Seleciono todos os valores também. Então, ó, fechei parênteses, teclei Enter. E observa que o maior valor é o 78. A mesma coisa acontece com o mínimo, tá? Então, ó, mínimo. Dou 2 cliques aqui em mínimo. Seleciono todos os valores, tá? Seleciono todos os valores, teclo Enter e observa que o maior valor é o 78, tá? E o menor valor é o 12. Aí agora é onde eu gostaria de chegar aqui para mostrar para vocês algo diferente. Na compreensão de vocês, qual a diferença de máximo para maior? Tá? Me respondam aí, por favor, qual é a diferença na compreensão de vocês de máximo para maior? Qualquer coisa pode ativar o microfone, tá? E falar. Vamos lá? Qual a diferença entre máximo e maior? Vamos lá, pessoal, estou aguardando, tá? Vamos lá, Vitor, vamos lá, Joelma, vamos lá, Isael. Vamos lá, pessoal. Agora, Oi. eu acredito sim, professor, que máximo é um valor que seja elevado e maior, só que um número seja maior, assim.
Então, máximo valor que A seja minha elevado e concepção. um... Então, pessoal, o que acontece? Na verdade, pela lógica aí, máximo e maior são só sinônimos, tá? Seria a mesma coisa. Só que no Excel, a gente tem uma certa diferença, porque, inclusive, vocês vão ver agora aqui na função, se eu utilizar, da maneira que eu utilizar essa função, tá? Da maneira que eu posso utilizar essa função, ela pode dar o mesmo resultado, tá? Ela pode dar o mesmo resultado. Então, basicamente, o que é que compreende isso daí? A gente poder o maior, digamos, o máximo, quem é o segundo maior, quem é o terceiro maior, basicamente só serve para isso. Por exemplo, igual, maior, e eu dar 2 cliques sobre ele, tá? Primeiro, se eu colocar aqui, a matriz, ela corresponde a todos os valores, tá? A matriz, ela corresponde a todos os valores. Eu vou selecionar todos os valores. Vou colocar um ponto e vírgula, e observe que o K, tá? O K é a gente definir o seguinte, eu quero o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior, e assim sucessivamente. Se eu colocar o primeiro, tá? Se eu colocar o primeiro e fechar parênteses, olha se ela vai dar o mesmo resultado do máximo, não dá? Porque quem está na primeira posição de maior dos valores não é o 78? Não é isso? E o 78 também não é o máximo? Então, vai dar a mesma coisa. Agora, o maior nós utilizamos, tá, com o objetivo de definir quem é o maior, tá? Quem é o segundo maior, quem é o terceiro maior e assim sucessivamente. Então, eu quero fazer uma relação aí por idade. Deixa eu colocar uma situação para vocês. Por exemplo, nos concursos públicos, digamos, tá, que tinha lá uma vaga, ok? E 10 a mesma pontuação. O órgão não vai contratar os 10. Ele só vai contratar uma porque no edital foi mostrado que só seria uma vaga. E de que forma seria eliminado os 9, tá? Poderia ser criada uma planilha. Primeiro, quem é o mais velho, tá? Porque o desempate no concurso, primeiro, é quem for mais velho, tá? Depois vem a questão de filhos, quem tem mais filho, tá? E aí ele vai seguindo um critério de desempate. Então, nesse caso aí, nós poderíamos utilizar esse maior para definir quem tem mais filho, quem tem menos filho, ou quem é mais velho, quem é menos velho. Apenas isso daí. Só que, sim, tudo de uma forma automatizada. Então, digamos que eu queira saber aqui quem é o terceiro maior, certo? Quero saber quem é o terceiro maior. Coloquei lá o 3, teclo Enter. Então, o terceiro maior é o 45. Porque o maior é o 78, o segundo maior é o 67, tá? E o terceiro maior é o 45. Então, basicamente isso, ok? Mas maior e máximo são sinônimos. Ele segue a mesma lógica do maior, tá? Então, ó, menor, tá? E veja só, eu utilizando essa sintaxe aqui abaixo, como ela me ajuda na compreensão da função. Então, se liguem aí nessa dica, que quando vocês forem fazer, já vai ficar melhor a compreensão de vocês. Então, vou colocar aqui, por exemplo, menor, matriz, que são os valores, tá? Que são os valores bonitinhos aqui, ponto e vírgula, eu já sei que o menor, ou seja, o mínimo, é o 12. Aí agora eu quero saber quem é o segundo menor, por exemplo, tá? Aí eu coloco lá o 2, fecho parênteses, tá? Teclo Enter e observa aqui. Se o menor é o 12, quem é o segundo menor? Aí observa que eu vou olhar por aqui, que é o 20, olha aqui sim, tá? Porque a sequência vem 12, 20, 21, 23 e assim sucessivamente. Então, o maior e o menor, ele tem essa de você poder descobrir quem é o maior, o segundo maior e assim sucessivamente.
Ok? Todos entenderam? Todo mundo me entendeu aí? Pessoal, me dá um feedback aí, por favor, se todos me entenderam. Sim. Beleza. Que bom que vocês entenderam. Tá? Pessoal, todo mundo tem livro aí, ou melhor, quem não tem livro, por favor, dá um retorno aí para eu saber quem é que não tem livro. Pessoal, por favor, respondam aí. Quem não tem livro? Pessoal, todo mundo tem livro? O Evan, mas não está comigo aqui. Tranquilo, Evan. Pelo jeito, todos têm, graças a Deus. Pessoal, então se todos têm, tá? Todos vão poder... beleza. Todos vão poder fazer o exercício. Como eu falei, a sequência do meu aqui, ou melhor, o número da página pode não ser o mesmo. Mas no capítulo 2 do livro, tá, de vocês, tem um exercício onde ele constitui o seguinte, quem tiver com o livro pode olhar a página aí para passar para os demais, tá? É o capítulo 2 do livro, onde ele tem o seguinte, um exercíciozinho para fazer uma tabuada, tá? Essa tabuada, obviamente, eu quero que seja feita com cálculo, tá? Ele tem, por exemplo, a questão de cálculo do INSS, de gratificação e salário líquido. Observe que vai ser fácil para vocês, que ele já está dando aí as fórmulas para vocês fazerem. Então, basicamente, é vocês compreenderem. Ele está dando uma outra planilhazinha aí, que é o dólar, tá? Nós fizemos essa hoje, tá? Então, vai ficar mais fácil para vocês fazerem. Página 88, valeu aí, Joelma. E por último, nós temos aqui uma pesquisa de preços, tá? Então, aí são 3 planilhazinhas que eu vou querer que vocês montem, tá? E vocês possam me enviar por e-mail, ok? Ok, pessoal? Monta e envia por e-mail, beleza? Aí, olha só, pessoal. Deixa eu ver aqui como é. Ainda temos tempo para montar uma outra planilha, tá? Mas basicamente eu vou querer que vocês façam essa daí. Alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida na questão do exercício? Por favor, me respondam aí. Ô, professor, nesse Sim, pode caso é falar, para Vitor. fazer essas 4 questões. Isso, Nesse ó. caso é para fazer É um essas 4 arquivo questões. e enviar para o e-mail, enviar para o meu e-mail. Ó, Olha, pessoal, ficou sabendo. Vitor, não tem 4 exercícios, não tem 4 exercícios aí, ó, tabuada, tá? Esse que tem Sim. aí, ó, microcampo escola Microcampo e de escola. informática. Isso. Aí tem o cálculo do dólar, tá? E tem a pesquisa de preço. Então, são 4 planilhas que vocês têm que fazer essa semana. Uhum. Entendeu? Aí, pessoal, uma dicasinha, faz da mesma Entendi. maneira pronto, ó, faz da mesma maneira que eu estou fazendo aqui. Abre uma pasta de trabalho só, ou seja, apenas um arquivozinho do, do Excel, e aí vocês vão tá? Não estou conseguindo compreender o que você está falando. Qualquer coisa no chatzinho, tá? Então, abre uma pasta de trabalho só no Excel e cada pasta de trabalho você vai, aliás, em uma pasta de trabalho você cria as 4 planilhas. Porque quando enviar, me envia só um arquivo, não envia todos os arquivos, beleza? Todo mundo, tá? Então, ficam aí a dica para que vocês
possam fazer. Continuando aqui, nós temos 15 minutinhos aí. E nós vamos utilizar agora... Eita, vai ter mais exercício para vocês. Vamos lá. Tem bastante exercício. Vocês vão ter muito o que fazer essa semana, tá? Beleza, vamos lá. Vou voltar aqui para o Excel. Vou pedir mais uma planilha, tá? Vou pedir mais uma planilha. E aqui nós vamos fazer um cálculo seguinte. Para quem está me acompanhando, no capítulo 3, ele vem aí Fórmulas e Funções, parte 2, que nós vamos utilizar o NPR, tá? Pessoal, o NPR, ele é uma função que ela vai calcular tempo, tá? Por exemplo, digamos aí o Vitor vai casar logo, né, Vitor? E aí, o que acontece? O Vitor, ele quer saber qual o tempo para pagar ou para financiar. Inclusive, duas funções que nós vamos ver agora, que é o NPR e o PGTO, que é o PGTO vem de pagamento, uma calcula tempo e outra calcula valor da mensalidade, tá? Ou valor da prestação da casa, por exemplo. E aí, o que é que acontece? Por exemplo, digamos que o NPR é quando a gente já sabe qual é o valor total. Temos buscar aí tempo, por exemplo, o valor da casa é 100 mil, tá? O Vitor já sabe que o valor da parcela, por exemplo, é R$ 550, e ele quer saber quanto tempo, ele já sabe também a taxa de juros, e ele quer saber quanto tempo ele vai passar pagando essa casa. Então, primeiro, o Vitor já sabe o valor total do bem, ou seja, o valor total da casa, ele já sabe o valor da mensalidade, tá? E ele já sabe qual é a taxa de juros que o banco trabalha. Então, ele já tem todas as informações. O que ele não tem nesse momento é tempo. Ele não sabe quantos anos ele vai pagar isso daí. Então, o NPR ele serve para isso, tá? Para a gente calcular o tempo, beleza? Então, eu vou montar aqui para explicar para vocês na prática, tá? Então, digamos que a taxa de juros ela é 0,008, tá? O pagamento, ele é de, eu vou colocar aqui menos R$ 1.000, porque menos 1.000, tá? É o que sai, ok? É o que está saindo, não está entrando. Então, por isso ele está vermelho, ele está saindo aí, tá? Aqui, vou colocar aqui valor presente, tá? O que é o valor presente? O valor presente é o valor do bem, quanto o bem custa. Por exemplo, vou colocar aqui 100, 1, 2, 3. Então, R$ 100.000 é o valor da casa do Vitor, por exemplo. Vou converter aqui em real, tá? E agora, mais abaixo aqui, eu vou colocar o seguinte. Parcelas a pagar. Olha só. A mesma regra, ela vale para um financiamento de um carro, de uma moto e assim por diante, tá? Então, nós já temos três informações. A taxa de juros que o banco trabalha, eu tenho o pagamento, tá? Ou seja, o valor da parcela que o banco já falou que ia pagar, e eu tenho o valor presente, que é o valor total da casa. Aí, olha só como fica fácil fazer esse cálculo. Eu vou colocar lá igual N, deixa eu colocar um zoom aqui para vocês poderem acompanhar. Então, eu vou colocar lá, ó, igual N, só em colocar o N, ele já mostra várias funções, tá? NPR, observa que ele já dá a função aqui, ó, do NPR, tá? Vou dar 2 cliquezinhos aqui, e observe que na sintaxe aqui abaixo, ele já me dá a estrutura da função, tá? Para montagem do cálculo. Aí ele diz o seguinte, taxa, então a taxa aqui, ó, 0,008, então eu vou dar um cliquezinho, tá? Vou colocar um ponto e vírgula, aí nós temos aqui PGTO, que é o pagamento. Então, vou dar um cliquezinho aqui, porque eu sei que a parcelinha vai ficar apenas R$ 500, tá? Vou colocar, aliás, apenas R$ 1.000. Vou colocar aqui ponto e vírgula, e aqui, ó, vem VP. VP quer dizer valor presente, tá? E o VF quer dizer valor futuro. Então, se fosse usar o VR, era para saber daqui a quanto tempo essa casa vai valer. Que o pessoal do banco também faz esse cálculo, tá? Vamos lá.
Aí eu vou colocar só isso daqui, ó. Apenas isso daqui. Então, juros, pagamento e valor. Quando eu teclar Enter, olha só, vou pagar essa casa em suave 200, vou arredondar, digamos aí, tá? 202 parcelas. Outra coisa, observa que a casa decimal ficou lá aqui um monte de valores, ou seja, ele deu um adízimo, não deu um valor exato. Como é que eu faço para corrigir isso, tá? Aqui, ó, no número, tá? No grupo de ferramentas de números aqui acima, tá? Vocês podem observar que eu tenho aqui, ó, uma setinha com o nomezinho aumentar casas decimais, que seria aumentar essas casas decimais aqui. E eu tenho aqui, ó, diminuir casas decimais. Então, eu quero diminuir. E quando eu vou diminuir, ele usa um recurso chamado de arred, ou seja, arredondamento, tá? Ele arredonda para a gente. Eu vou diminuir, ainda deu... Mas se eu zerar aqui, observe que automaticamente ele já deu lá os 202, porque eu fui utilizando o arredzinho, tá? O arredondamento. Aí, se o Vitor quer ser mais preciso, tá? Ele quer saber anos, tá? Quantos anos para pagar? Tá? Como é que eu faço isso daqui? Ó? Igual 202 dividido por 12. Então, por que 12, professor? 12 é a quantidade de meses do ano, tá? Então, eu quero dividir para saber quantos anos eu vou pagar isso daí. Eu já sei que vai ser 202 parcelas, mas eu quero saber quantos anos pagando. Então, basicamente, aí eu vou pagar quase 17 anos pagando ó, arredonda aí, quase 17 anos, pagando o financiamento do banco, tá? Então, observa aí que todo mundo utiliza, ou melhor, todas as áreas precisam do Excel para trabalhar, tá? Entenderam, pessoal, como é feito esse cálculozinho aí do NPR? Por favor, me dá um feedback aí rapidinho. Vamos lá, pessoal, me dá um feedback aí, por favor, se vocês compreenderam como é feito o cálculo de financiamento. Israel não entendeu. Israel, vou reexplicar, tá? Vamos ver se mais alguém aí não entendeu. Wesley, vamos lá, Joelma. Maria Lucilene, não entendeu. Lucas Gabriel, mais ou menos. Vamos lá. Deixa eu reexplicar aqui para ver se fica mais claro para vocês, tá? Eu vou apagar apenas a funçãozinha que eu fiz aqui, tá? Vamos lá, Lucilene e todo mundo. Vamos colocar outra situação aqui para vocês entenderem. Digamos que vamos lá, o pai da Lucilene vai financiar um carro, ok? A taxa de juros, eu vou diminuir aqui, tá? Para vocês verem aqui. A taxa de juros ela é 0,06, beleza? O valor da parcela, digamos que R$1.000 para pagar um carro é muito caro, vou colocar aqui menos 500, tá? Menos R$500. E o valor do carro é 58 mil, tá? 58 mil. E aí, na hora do financiamento, o pessoal lá que está financiando o carro, que está vendendo o carro, ele diz o seguinte: ó, seu José, a taxa de juros que nós trabalhamos é 0,06 ao mês, tá? A parcela vai ficar, eu vou colocar uma parcela maiorzinha aqui, porque eu sei que não é só isso, tá? Vou colocar aqui R$700. Beleza, ó, o valor da parcela é R$700, tá? O valor do carro é 58 mil. Aí o seu José pergunta o seguinte: certo, beleza, dá para eu pagar R$700 por mês. Agora, quanto tempo eu vou passar pagando esse carro? Aí é onde entra o cálculo, tá? Ou seja, a gente já sabe quanto é que o carro vale, a gente já sabe qual é o valor da parcela que a gente pode pagar, e a gente sabe também a taxa de juros. Aí vem um outro detalhe. Suponhamos que o seu José diz o seguinte: ó, R$700 fica muito alta essa parcela, eu só posso pagar 600. Vamos lá, vamos colocar lá R$600.
Beleza, então quanto tempo a gente passa pagando esse carro? É isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, ó, igual NPR, lembrando que a função de NPR é a função responsável para calcular o tempo, tá? Um tempo de um financiamento. Então, ó, observa que na sintaxe aqui abaixo ele precisa da taxa, então eu clico na taxa, tá? Ponto e vírgula. E agora eu vou clicar no PGTO, tá? PGTO é o valor da parcela, tá? Ponto e vírgula. E agora o valor presente, que é quanto o carro está valendo hoje. Então eu clico lá, ó, e vamos ver quanto tempo dá. Olha lá, ó, 145 parcelas. Imagina tu pagar um carro em 12 anos. 12 anos o carro tá só o pito, né? Tá só o restante. Só o restinho do carro. Mas vamos lá. Se eu chegar aqui e colocar, digamos, diminuir a taxa de juros, consequentemente diminui, ó, já vai para 10 anos, tá? Suponhamos que o seu José disse o seguinte: rapaz, eu acho que é melhor pagar uma parcela mais alta para diminuir o tempo do financiamento. Então, digamos que eu vou colocar lá, ó, vou colocar aqui os 700. O seu José disse o seguinte: ó, eu vou me apertar, mas eu vou pagar, tá? Eu vou pagar, vou colocar lá 800. Aí ficaria, observe, 7 anos para pagar, mas olha a parcela como ficaria muito alta. Aí digamos que o seu José diz o seguinte: e se eu der 20 mil reais de entrada, tá? E se eu der 20 mil reais de entrada? Se ele dá 20 mil reais de entrada, consecutivamente, só será financiado 38 mil reais, tá? E observe que aí ele consegue pagar com 800 reais, ele consegue pagar em 4 anos, que é 53 parcelas. Aí o senhor José diz: bom, agora aí eu vou fazer o seguinte: se eu vou dar 20 mil de entrada, eu vou vir aqui e vou colocar 600 reais aqui no valor da parcela. Olha lá, ó, 6 anos para pagar o carro. Tá? Então, observe que o banco lá, ou a financeira, quando ela vai fazer um financiamento, ela dá várias possibilidades ao cliente de pagar em 32, pagar em 74 vezes e assim sucessivamente. Então, é todo feito um cálculo e passado para o cliente na hora do financiamento. Certo? Todo mundo entendeu agora? Entendeu, Lucilene? Entendeu, Isael? Entenderam como é que funciona? Lucas? Beleza. Ok, muito bem. Tá? Então já sabem que os bancos usam isso daí. Ok, Lucilene, muito bem. Olha só, pessoal, eu não quero assustar vocês não, tá? Mas financiamento a gente só faz quando está com a mãe na pouco. E olha lá, eu vou fazer um cálculo aqui rapidinho para mostrar para vocês que você está financiando 38 mil reais, mas quanto você vai pagar? Então eu vou colocar lá, ó, esse valor vezes 73. Como você deu o entrada, ficou bom, tá? Sabe que você está financiando 38,33. Então você está pagando lá, vamos lá, que dá 5 mil reais a mais. Está ótimo aqui. Mas por causa da entrada, tá? Se fosse os 58 mil, vamos ver aqui quanto ficaria. 58 mil. Você financiaria 78 mil e no final o carro iria sair por 73, com uma observação, tá? A taxa de juros lá tá só 0,04, tá? Se eu voltasse para o 6 aqui, aí olha a diferença. Você compra um carro de 58 e financia 87. Então, tudo isso aí os bancos fazem, tá? Pessoal, eu não vou nem passar para vocês o PGTO aqui, porque senão eu vou ter que passar um exercício maior para vocês e talvez não dê tempo de vocês fazerem durante a semana. Tá ok? Então, sendo assim a gente encerra a aula de hoje, tá? Façam esses exercícios aí do capítulo 2 do livro.
envia para o meu e-mail. Ah, professor, eu vou ter até quando para enviar? Vou até quando enviar o trabalho, né? O exercício? Até a próxima aula, tá, pessoal? Então, não deixem de fazer, envie, ok? Tenham um ótimo dia para vocês, tá? Uma ótima semana e até próxima quarta-feira, tá? Não sei se vocês vêm acompanhando aí, vem acompanhando os decretos do governador. Então, o governador ele criou aí o decreto onde as escolas particulares interromperam as aulas até o dia 30 desse mês. Isso quer dizer que, se tudo der certo, e vamos rezar e vamos ficar em casa para que o corona aí não se prolifere ainda mais, voltaremos o mês que vem às aulas normais, tá? Mas até então, vamos ficar com as aulas presenciais, beleza? Então tenham um bom dia, uma boa semana, tá? Estão liberados. Quem quiser aí já pode ir saindo, tá? E até quarta. Não esqueçam da aula, tá? Tchauzinho aí para todo mundo.